Paulo tinha muita coisa para se gloriar, como talvez você tenha. Eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreu, quanto à lei eu sou fariseu, eu sou mestre em Israel, eu sou cidadão romano, eu sou intelectual, eu sou justo e irrepreensível no meu proceder, eu sou um religioso por excelência, eu fui criado aos pés de Gamaliel, que era um mestre totalmente renomado pelos religiosos. E aí nessa carta aqui ele fala de grandes visões, revelações, arrebatamentos, quantas coisas incríveis, sobrenaturais, que poderiam tornar Paulo um homem envaidecido, soberbo. E se Paulo permitisse a vaidade no seu coração, esse seria o começo do fim do seu ministério. Quantos grandes homens de Deus você já viu serem levantados, mas depois o orgulho entrou, a soberba entrou, a vaidade entrou, e você percebe que desses ministérios só sobra a fumaça daquilo que um dia foi um fogo. A vaidade no coração do homem, a soberba, a prepotência no coração do homem, cria entre ele e Deus um problema sério. Se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6:3. Deus permitiu um espinho para aquela grandeza de revelação toda não tirasse a bênção de Paulo, não tirasse aquilo que Deus ainda ia fazer através da vida dele. Então aprenda, há razões, há motivos, você não entende agora, mas se Deus permitiu o espinho, isso é para o teu bem. Paulo aprendeu a humilhação, que o levou à humildade. Só aprende humildade quem passa por situações de humilhação, não tem outro caminho. Paulo aprendeu a humildade, isso por ter sofrido. Então, amados, como é que eu passo por uma fase difícil, com espinho na minha carne, sem desanimar, sem retroceder, sem reclamar da vida, sem murmurar contra Deus, sem ameaçar desistir da minha fé? Eu tenho que entender que igualmente, se essa for a minha decisão, eu vou crescer, eu vou amadurecer, quando eu aprender a ver nas perdas, na fraqueza, na dificuldade, não um motivo de derrota, mas de aprendizado, a minha fé vai crescer, a minha fé vai me aproximar mais de Deus. Ele ora, e qual que é a resposta do Pai? Paulo, minha graça te basta. Mas Deus, eu sou teu servo, eu estou pregando a palavra em tantas cidades, em tantas nações, eu estou curando enfermos, estou libertando os cativos, eu estou ao teu serviço, a minha vida é toda tua, eu oro pelos outros e os outros enfermos são curados, os espinhos deles o Senhor resolve o meu espinho aqui na minha carne. 3 vezes, a resposta de Deus, minha graça te basta. Em toda a Bíblia, a palavra graça aparece 323 vezes. No grego, o original é charis, que significa favor imerecido, presente, cuidado, ajuda graciosa, boa vontade. Paulo é o apóstolo que mais fala da graça em suas epístolas, e também é o que mais experimentou essa graça na prática, por quem ele era e por quem ele passou a ser. Só que foi apenas em momentos de luta, de privação, de tribulação, de perda, que Paulo mais aprendeu a depender da graça de Deus. Então, quando ele escuta de Deus, a minha graça te basta, isso para ele foi suficiente, porque ele sabia o que a graça poderia fazer por ele. Será que essa resposta de Deus seria hoje suficiente para você? A minha graça te basta? Paulo sabia que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco é que sou forte. Pode dizer isso em voz alta? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Isso é um paradoxo. É um confronto aos pilares da tua cultura. Nesse mundo, fraqueza é fraqueza, força é força, mas aqui Deus está dizendo, quanto mais fraco você for, mais forte eu vou te tornar. Por quê? Porque quando eu não tenho o que dar,
Deus vem e faz aquilo que com as minhas forças eu não posso fazer. As experiências mais incríveis que eu tive com Deus na minha vida foram nos momentos que eu estive mais fragilizado, que eu tinha menos condição natural de realizar algo. Quando eu tinha nada a entregar, Deus fazia aquilo que eu não poderia fazer. Quando as minhas forças acabam, eu tento, quando eu canso, quando eu estou bem fraco, Ele olha e pergunta: acabou? Esgotou? Está fraco? Não vai tentar mais? Posso agir agora? Ou vai continuar tentando sozinho? Na minha fraqueza Ele age, na minha fraqueza eu sou forte. E aí me explica isso, Paulo, que alegria é essa que você tem na dor? Me alegro nas fraquezas, insultos, necessidades, perseguições e angústias. O original é sinto prazer nisso. Me explica. Nas fraquezas, o que ele estava dizendo? Debilidades físicas, psicológicas, injúrias, quando eu sou insultado, abuso verbal, maus tratos, danos daqueles que me perseguem, necessidade, ele está falando de aflição, privação material, tortura, perseguição. Ela vinha com às vezes espancamento, apedrejamento, cárceres, angústias, apertos, circunstâncias, tribulações, tristezas. Como é que você se alegra nisso, Paulo? Minha graça te basta. Não era a resposta que Paulo esperava. Não é a resposta que você espera quando você se achega ao altar. Você quer mudança, você quer milagre, você quer transformação. Não era o que Paulo esperava, não era o que Paulo queria, mas era o que Paulo precisava. E porque Deus te ama, Ele não te dá o que você quer, Ele não te dá o que você pede, Ele te dá o que você precisa. Você concebe o teu momento hoje, Deus concebe o plano como um todo. O que Deus está dizendo a Paulo? Minha graça te basta. Paulo, eu não te abandonei. Você não está sozinho, você não está sofrendo sozinho. Eu estou no controle e eu estou cuidando de você. Graça é a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. É Deus nos dando quando nós não merecemos. É Deus fazendo por nós, sem que nós tenhamos feito por Ele. Nossa alegria não se baseia nas circunstâncias. E o que determina a minha vida não é o que acontece, mas é como eu vou reagir aos acontecimentos. Não é o que as pessoas me fazem, mas é como eu respondo às pessoas. Há pessoas que são infelizes tendo tudo, e há pessoas que são felizes não tendo nada. Será que é o suficiente eu escutar de Deus? Minha graça te basta. Amados, há fases nessa vida que você atravessa com um sorriso no rosto. São difíceis, mas vamos. Um sorriso no rosto. Está acostumado, é guerreiro, um pé nas costas. Vamos lá, vamos num pé só. Mas há outras em que simplesmente você não vê solução. Não há o que ser feito. Você descobre que nem tudo se resolve com um pote de Nutella. Você busca a Deus com tudo que você é. Você coloca nele a sua esperança, a sua expectativa. Você crê com todas as forças. Você espera uma intervenção divina, mas Ele te diz: minha graça te basta. A maioria não estaria satisfeita com uma resposta assim. A maioria acredita que pode manipular Deus. Só que Ele, o nosso Deus, não age mediante a pressão dos homens. Ah não, se Deus não resolver o meu problema, não curar minha doença, não restaurar minha família, não transformar minha situação financeira, não tirar o meu espinho na carne, eu não vou mais à igreja. Quantas pessoas não pisam mais na igreja porque se sentem magoadas porque Deus não respondeu a sua oração conforme eles esperavam? A maioria não conhece a graça, porque tudo que nós precisamos está na graça.
inclusive a cura da enfermidade. Tudo depende da graça. E você mostra que você depende da graça de Deus quando você descansa na palavra. O que a palavra diz sobre isso? É nisso que eu vou me agarrar. É nisso que eu vou me apegar. É nisso que vai estar a minha fé. Eu dependo da graça, eu dependo do favor de Deus, que eu não mereço. O problema é que, quando você está fraco, o diabo quer que você tente se levantar sozinho. Vai, força, reage, vamos. Só que se você se levanta sozinho, vai ser só uma questão de tempo para você se ferir, se machucar e se frustrar de novo. A graça é tudo o que você precisa. Ela é suficiente, ela nos basta. É a graça do Senhor que nos ajuda, que nos renova no momento de fraqueza. Se você se apoiar na graça de Deus, por pior que esteja o espinho, o nome de Deus, o nome de Jesus será glorificado. E quando os espinhos vierem, se lembre do que está escrito lá em Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas.